Assim, Por exemplo, o meu já tá feito, assim, meio que já tá tá, pronto. tá. E aí, eu já, inclusive, postei, só que eu queria confirmar, né, se não tem nada de errado, porque da última vez o trabalho faltam algumas Sim, coisas. sim, tá. Tu fez todas. O que que eu vou dizer pra vocês? Vocês devem pegar. Estão vendo meu slide aí, né? Sim. Pega o slide e faz assim, ó. O que que o professor quer nessa página aqui? Bom, simplesmente está explicando o que é o trabalho. Aqui, bom, no título eu tenho que botar a fonte Lubster, com o tamanho 2.5 em. O menu tem que estar de botão. Faz tipo uma listinha. O que eu estou solicitando? Ó, mordi a língua. Porque é exatamente isso que eu vou fazer. Eu tenho uma lista aqui com as coisas que eu solicitei, tá? Na verdade, eu tenho um documento do Excel, no Google Drive, que eu tenho cada um dos itens que eu solicitei que vocês fizessem e o nome de cada um de vocês. E aí eu venho dizendo, fez isso, fez isso, fez isso, não fez isso, fez isso, fez isso. É basicamente assim que eu venho corrigindo. Então, se vocês pegarem isso aqui, criarem uma lista, bom, a parte do título é isso, a parte do menu é isso. Ah, tem o background aqui também. O background é isso. Uma outra fonte para o resto dos textos é isso. Os inputs eu tenho que fazer isso. O text area eu tenho que fazer isso. As imagens tem que ter isso. Pronto, era isso que eu tinha que fazer. Tá? Eu não tenho como pegar o teu trabalho agora e olhar ele para ver se tá tudo certo ou se não tá. Porque é um monte de coisa que eu tenho que corrigir. Mas a ideia é que o que eu tenho é uma listinha. Exatamente o que eu coloquei para vocês aqui. Ó, para mexer nas imagens, o que é? Tem que ter 300 pixels de largura, deve ter uma borda do tipo read 10 pixels. Esse aí eu não entendi bem, esse read aí, como é que ficaria assim visualmente? Porque Assim, eu até botei. Não apareceu no meu, como é que tu fez, Sir? Não consegui botar no meu. assim. Ah, tem que botar uma cor e o tamanho. Beleza. Eu botei assim, tu poderia ter colocado aqui. Border. Color, por exemplo, a cor. Pode botar separado, né? Border. Style. Read. E border. Como é que é? A espessura. Me fugiu. Border. É width. Border width. Por exemplo, 10 pixels, como tá a minha ali. Por lá. Continua exatamente igual, porque eu fiz a mesma coisa, só colocando três propriedades. Ou posso usar o encurtador, aquele que eu estava usando ali antes. Tá? Se vocês colocaram desse jeito, ou se só utilizaram o border, para mim é indiferente. Eu tenho que abrir o site de vocês e enxergar uma imagem com esta borda assim. A cor tanto faz também, porque eu não solicitei para vocês uma cor, eu só disse que ela tinha que ter 10 pixels e ser do tipo read. Beleza? Tranquilo, senhor, tranquilo. E, senhor, tem uma pergunta para ti também. Fala. No meu trabalho, tu disse que alguns campos dos formulários não estavam apresentando defeito ou alguma coisa do tipo, eu não tenho certeza. Tu, por algum acaso, poderia... Né, provavelmente estava faltando algum campo. É que, tipo, tu disse que tava tendo problemas. Tá, é que o problema pode ser, é que eu botei uma frase genérica, tá? Pode ser que tu não tenha colocado algum campo, tá? O que apareceu de erro na parte do formulário? Pode ser que tu não tenha colocado algum campo, algum dos inputs, esses aqui que foi solicitado. Pode ser que tu tenha colocado algum campo, por exemplo, eu pedi para vocês botarem um campo do tipo rádio na escolaridade, tu botou um select, por exemplo, que teve caso que aconteceu. Teve gente que no text area, ao invés de botar o text area, colocou um input type text area que não existe. Tá? Então, pode ser várias coisas. Olhando o teu trabalho mais especificamente, eu consigo te dizer o que é. Agora eu não me lembro, sinceramente. Se tu quiser, a gente pode marcar um horário de um atendimento, que aí eu posso olhar o teu trabalho contigo e a gente consegue fazer isso, tá? Mas agora eu não tenho como abrir, até porque tem que baixar do Moodle lá,
um pouco complicado. Mas, basicamente, os erros que tem foi esse. Ou estava faltando algum campo, tá? Pode ser que estivesse faltando o botão, teve gente que não botou o botão de enviar, que tudo que é formulário tem que ter um botão de enviar. Teve gente que não colocou, por exemplo, o input type e-mail tem que ser um type e-mail, não é simplesmente um input type text. Teve gente que botou como type text. O date também, teve gente que não botou como input type date. Então é esse tipo de coisa que veio de erro. Dá uma olhadinha lá, se, por exemplo, o teu input type e-mail tá como type e-mail, o type date tá como type date, o escolaridade lá tá como rádio. E outra coisa, teve gente, eu pedi para fazer este formulário, eu deixei bem claro lá no trabalho que era para ser este formulário de contato. Então tinha que ter no mínimo esses campos aqui. Podia colocar mais se quisesse, mas esses aqui tinha que aparecer. E teve gente que fez formulário nada a ver com o que foi solicitado. Não sei qual foi o teu caso, tá? Não, eu entendo, senhor. É que assim, deixa eu só te perguntar, senhor. No input type date, Tá. tem alguma diferença? Porque eu botei date time local. Tem alguma diferença? Ou não? Tem porque o date ele vai pegar só a data. O date time ele vai pegar data e hora. Ah, tá. Então provavelmente foi isso. Pode ser esse o erro. Então é só date local? Ou Só date? Só date. Ah, tá. Então eu já pego jeito aqui. O date ele só pega a data, ele não interessa o local, nem nada do tipo. O date time ele pega a data e a hora. Por isso que usa date time local, porque daí ele pega o local do navegador do usuário. Então, se o usuário tiver lá no navegador dele como configurado, comentando no fuso horário de São Paulo, ele pega a hora daquele fuso horário. É só por isso que é date time local. Então, provavelmente acredito que seja só isso que teve problema no meu. Pode ser. Tu acabou de dizer tudo, fui conferindo aqui, tá praticamente tudo igual o que tu pediu. Então, beleza. Pode ser só isso. Tranquilinho. Tá? Mas uma coisa, senhor. O meu site, que eu te mandei no Moodle, vou ter que reupar ele agora. Mas eu te mandei ele em formato zip, porque eu mandei uma pasta. Não tem problema tu abrir? Nenhum. Tá bom. E que aí qualquer coisa eu te mandava os arquivos separados. Porque assim, quando eu vou corrigir os trabalhos, eu mando ele baixar todos os arquivos do Moodle. Então ele baixa um arquivo zip inteiro com o que está contendo na entrega de vocês, de cada um de vocês. Então vem uma pastinha com o nome de Natan, outra com o nome do Luiz, outra com o nome da Laura e por aí vai. Cada um de vocês tem uma pastinha, lá, quando eu baixo, vem uma pastinha. E aí ali dentro vem os arquivos de vocês. Se tu mandou um arquivo zip, vem um arquivo zip. Se tu mandar vários arquivos separados, vem vários arquivos separados. Mas se tu mandou com o zip, tá tranquilo, eu descompacto aqui na minha máquina e consigo rodar sem problema. Então tá certinho. Obrigado aí, senhor. Obrigado. Só isso, eu acho. Né? Tranquilo. Mais alguma coisa? Jéssica. Professor, olha só, no lugar ali de escolaridade, eu coloquei outra coisa daí, coloquei outro nome, pode ser? Funciona do mesmo jeito. Da escolaridade? Eu fiz rádio também, só coloquei em outro lugar. Eu coloquei alguma observação na correção do teu trabalho? Agora eu vou ter que dar uma olhada, vou ver. Então dá uma olhadinha aí enquanto eu vou atendendo os outros colegas. Porque eu não sei, teve alguns casos, como foi, quando era coisa assim, troca de alguma coisa, tinha o campo rádio lá com outro nome, às vezes tem alguns casos que eu aceitei, tá? Mas quando era coisa muito nada a ver com o que eu solicitei, aí não. Porque, na verdade, assim, eu não corrigi se tu colocou um campo do tipo, com o nome lá, data de nascimento. Eu pedi que tinha um campo data, que fosse mais ou menos isso aqui. Então, se tu colocasse um campo do tipo date, ganhava nota, tá? Se tu colocou os campos do tipo rádios lá, por mais que não fosse escolaridade o nome com esses valores aqui, provavelmente eu aceitei, tá? Porque eu não sou aquele professor rígido que tem que ser assim, mas eu pedi para vocês colocarem esses campos, então tinha que ter pelo menos esses campos. Então eu contei lá se tinha os 10 campos, porque são 9 campos mais um botão lá de submit. Eu contei quantos campos do tipo input tinha, que eram os dois que foram solicitados, se tinha o text area, se tinha o type date, se tinha o type e-mail. Então eu fiz na minha planilha do Excel, exatamente como foi solicitado lá no documento, no PowerPoint, na apresentação, nos slides para vocês. Então eu tenho lá
um campo desse, 2 campos desse, um campo desse, 2 campos desse, e aí eu pegava o teu trabalho, abria o teu código HTML e contava, 1, 2, 3, 4, tá aqui todos os campos. Acertou aquele item. Eu pedi 2 campos do tipo text, só tem 1, ou tem 5, então tem alguma coisa errada, entendeu? Então, o que eu pedi foi que vocês colocassem um campo do tipo text, na verdade 2, era o nome e o assunto do tipo text, o e-mail como tipo e-mail, ou data de nascimento, ou algum outro campo, algum outro nome de campo que tivesse um tipo data, um tipo rádio, um tipo telefone, um select, então tinha que ter um select. Aí teve gente que botou o select, eu pedi o select desse jeito aqui. Teve gente que botou aquele select que aceita múltipla seleção, sabe? Que fica a caixinha grande. Eu aceitei igual, porque eu pedi um select. O assunto do tipo text e aqui um text área. E por último, tinha que ter um botão. Assim, ó, mas eu vou dizer muita gente mesmo, não colocou o botão de envio do formulário. Eu tive que descontar alguma coisa, porque senão, né, fica estranho. Porque todo formulário tu tem que ter como enviar, se não tiver um botão tu não consegue enviar ele. Então, muita gente errou por falta do botão, tá? Não sei se é da turma de vocês, porque eu corrigi todos os trabalhos juntos, da turma da manhã e da tarde, mas teve bastante gente que não botou o botão, teve bastante gente que mandou o formulário nada a ver com o que eu solicitei, teve gente que mandou o formulário com os campos diferentes, vamos botar assim. Por exemplo, eu pedi um campo tipo rádio, mandaram com checkbox, teve gente que mandou com select no lugar do radio. Então, algumas coisas eu aceitei, como por exemplo, eu não botei como nome, eu botei como nome completo. Beleza, para mim tá tranquilo. Ou eu não botei como data de nascimento, botei como data de cadastro. Tranquilo, desde que o campo esteja certo, tranquilo. O nome que vai estar ali na frente não fazia parte da exigência. Professor, então, eu coloquei os nomes diferentes, só que em escolaridade ali eu coloquei tipo de serviço, aí eu coloquei o rádio igual, né? Tá. Lá de onde mora eu coloquei endereço, mas o senhor ainda não olhou, eu tava vendo aqui, o senhor ainda não olhou meu trabalho. Não olhei teu trabalho? Como assim não olhei teu trabalho? Não tem nada aqui, tipo... Se não tem nada é porque tu acertou tudo. Ah, tá. Não, mas também não tem nota também. Tá sem nota? No Moodle não vai ter nota. Ele tá se referindo, acho que do HTML, cara. Do HTML, do CSS não. CSS eu não olhei ainda. Ah, tá, não, então é isso. Ah, tá. O do meu HTML tava com os nomes diferentes, mas o senhor me deu uma nota aqui, uma facada. Eu fiquei com 5, mas é porque o nome tava trocado também, e não, o text area também tava como text. Ah, tá. Teve várias coisinhas. Tá. Mas aí a gente vê direitinho. Mas do CSS, o do CSS eu tô pedindo que vocês façam os inputs largos, tá? O normal dele é pequenininho, eu quero eles mais largos, com 300 pixels, como eu botei ele para vocês. O text area que tem essa largura também. E o text area que tem altura também no coisa, se eu não me engano. E a altura de 150 pixels. No formulário, o que mais? Uma coisa que eu não botei aqui, tá? E que eu não sei se vocês fizeram, a gente tem um campo de select. Quando tu coloca só os inputs, o select fica diferente, tá? Então, eu vou solicitá-los via vídeo que coloquem o select também com 300 pixels, tá? Para ficar tudo padrão. Por mais que eles fiquem assim como tá, fora de ordem, fora de posição, fica feio o pachuchu, mas depois eu mostro para vocês como é que faz para alinhar esses caras aí para deixar bonito. Senhor, assim, eu tenho 2 perguntas, para falar a verdade. Uma é sobre as tag input aí. Eu botei, tipo, basicamente no meu site, eu botei elas não lado a lado, mas sim, tipo, uma embaixo da outra, sabe? Eu botei, tipo, nome completo, e aí fica no meio. Teria algum problema? Tipo, e dá uma quebra de linha, sabe? Como é que é? Não entendi. Na minha tag input, eu não botei elas uma do lado da outra, sabe? Tipo, o nome e aí fica... O label e o campo, tu diz? Sim, exatamente. Não tem problema. Tá bom. É aquilo que eu disse para vocês. Eu não vou cobrar de vocês uma coisa que eu não solicitei. Eu solicitei que vocês fizessem alterações no input. Não falei nada que tinha que ser centralizado à esquerda, à direita, ou em cima ou embaixo.
Isso tudo, se vocês mexerem, é aquele extra que vocês têm, tá? O que eu estou pedindo para vocês fazerem é que o campo input tenha 300 pixels de largura, deve exibir uma borda, deve ter uma bordinha, a bordinha deve ter os cantos arredondados e deve apresentar um espaçamento do próximo item, então um espaçamento para baixo ou para cima, aí vocês vão decidir qual vai ser o melhor, de 5 pixels. É isso que eu quero que vocês façam. Tendo isso aqui e mais trocentas mil propriedades, tá tranquilo, tem que ter isso aqui. Agora tem trocentas mil propriedades e não tem nenhuma dessas, aí não. Tranquilo, senhor. Feito, tá bom. Entendeu? Porque assim, ó, eu deixei eu pedi para vocês fazerem algumas coisas do trabalho e deixei aberto para vocês poderem fazer outras, tá? Eu podia ter engessado o trabalho de forma tal que vocês não, tem que ficar dessa forma, tem que ficar assim, tem que mostrar uma imagem igual essa aqui, não é essa a ideia. A ideia é que vocês tenham alguma flexibilidade para adaptar o site de vocês para deixar as coisas mais bonitas, porque a ideia do CSS é deixar bonito, certo? Tanto que se vocês olharem o meu aqui, ele não está muito bonito porque eu não tenho muito dom para esse tipo de coisa. Mas eu tenho uma imagem de fundo aqui que faz esse degradê, eu tenho a minha imagem está decorada, o meu título está decorado, está com uma outra fonte, o meu texto está utilizando uma fonte diferente. O que mais que tem aqui? Aqui só tem uma tabela que não está nada estilizada. O meu formulário está todo estilizado conforme foi pedido. É isso. Ah, professor, eu quero deixar o meu site todo centralizado. Pode? Pode. Eu quero deixar o meu, sei lá, as minhas tabelas com as bordas X, com não sei o que. É a critério de vocês. E aquilo, aí eu botei para melhorar para vocês, uma parte da nota de vocês é o algo a mais que eu coloquei na minha tabela, tá? Que é aí eu estilizei, deixei centralizado o título, deixei o input centralizado, deixei tudo que vocês fizerem a mais do que foi solicitado, entra nesse algo a mais. Certo. E, senhor, mais uma coisa, muito obrigado por isso, aliás. Senhor, o meu papel de parede, eu não considero isso um problema, mas quando eu tiro o zoom da minha página, o meu papel de parede, ele também perde o zoom. E ele não fica, vamos dizer assim, fixo no fundo, sabe? Não sei se dá muito bem para entender. Não entendi. Tipo, eu tô no meu HTML. Se eu seguro Ctrl e scrollo o mouse para baixo, né, rodeando o mouse para baixo, o meu papel de parede, ele acaba diminuindo também, junto com o resto dos elementos da minha página. Tá, mas isso é normal. Eu não sei se isso dá problema, porque, tipo... Não. Isso é normal, porque quando tu tá fazendo zoom, ou afastando o zoom, que a gente chama, a tua tendência é todos os elementos da tua página crescerem quando tu aproxima e diminuir quando tu afasta, inclusive o teu background. O que pode acontecer num dado momento é ele começar a repetir isso. Então, se tu tens uma imagem lá de fundo que está exatamente do tamanho da tua página quando tu está com o zoom 100%, que é o normal, aqui está funcionando certinho. Aí eu começo a afastar, o que pode acontecer, ele começa a replicar. Mas aí também é tudo de configuração das tuas propriedades. Tu pode colocar lá que teu background vai ser, não vai ter replicação para direita, para esquerda, nem para cima, nem para baixo. Ele vai ficar ali a imagem, se tu afastar o teu zoom, a tua imagem vai diminuir. Sim, eu entendo. É que estava acontecendo isso. Eu não sei se dá para tirar isso, tem como resolver isso? Só se tu deixar o teu background como fixo no fundo. É que eu deixei ele fixo. Botasse ele como fixed? Sim, o attachment, né? Background attachment. Isso, como fixed. Sim, eu botei, só que tipo, quando eu tô com o zoom normal, vamos dizer assim, sim. Ele não sofre alteração, nem nada. Só que quando eu afasto, né, o meu zoom, aí ele some, aí ele sofre alteração. Ué, nunca tinha visto isso. Eu nunca testei, na verdade, isso. Não é que eu nunca tinha visto. É que isso me aconteceu por acaso também. Sim, tu apertou o Ctrl e saiu rodando a bolinha, normal. Acontece. Eu nunca testei isso para te dizer com certeza se é assim mesmo, se não é, se é alguma coisa do teu navegador ou sei lá o que for. Tá? Mas não te preocupa com isso, que isso não vai
te descontar nada do trabalho, pelo menos, nesse momento. Tranquilo. Depois para a vida dá para a gente testar, ver se de repente é alguma coisa do navegador ou se é o funcionamento normal dele. Claro, entendo. Tranquilo. Certinho então, senhor. Tá? Muito obrigado aí. Uhum. Deixa eu responder as mensagens do chat aqui. Jéssica, na hora de entregar o trabalho, é necessário entregar o documento HTML também? Sim. Não só pelo documento HTML, não só porque vocês podem ter alterado alguma coisa do trabalho anterior para agora, mas porque quando eu baixo o trabalho de vocês, se eu baixar só o CSS, eu vou ter que baixar o trabalho do HTML mais o CSS e juntar. Se vocês me mandarem tudo, eu simplesmente vou lá e carrego ele e ele sai funcionando, tá? Então, na hora de enviar, envia os HTMLs, os CSS, tudo certinho para não ter problema. Pode fazer como o colega falou, pega a pastinha que tu salvou teus documentos, cria um arquivo zip ali e manda esse arquivo zip. Ou então, pega todos os arquivos e manda lá também, que vai funcionar. Milena, como faço para colocar a imagem no centro? Tá. Isso aqui, para colocar a imagem no centro, deixa eu vir aqui na minha imagem, vocês têm que ter essa imagem dentro de um outro objeto, tá? No meu caso aqui, de uma outra parte do site, né, um outro divisor, por exemplo. No meu caso aqui, eu coloquei a minha imagem dentro de um artigo, de um article, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, se eu colocar nesse article image, se eu colocar o centralização dentro da imagem, eu estou fazendo errado porque eu estou centralizando a imagem em alguma coisa nela mesmo. Então eu tenho que vir aqui no article, e dentro do article eu utilizo a propriedade text align center. Estou fazendo isso. Opa. Deixa eu ver. Eu já sei o que é. Esse meu navegador é muito bom, mas ele gosta muito de fazer isso comigo. Limpar dados de navegação. Esse cache é desgraçado. Limpar dados. Pronto. Entendeu? Eu tenho que estar com a imagem. Não adianta simplesmente colocar a imagem e querer centralizar a imagem. Eu tenho que ter um outro objeto que esteja englobando essa imagem, que tenha todo o tamanho, porque a imagem ele é um bloco daqueles tipos inline block, tá? Ele é um bloco que só ocupa o espaço da imagem. Se a gente vier aqui no inspecionar elemento, a minha imagem está grande para chu, mas a imagem ela só ocupa o espaço dela. Outros objetos, pronto, agora sim, acho que fica mais fácil para a gente ver. A imagem ocupa só o espaço dela. O article, por exemplo, ele ocupa uma linha inteira, certo? Então, se eu quiser centralizar a imagem na imagem, não vai dar certo nunca, porque a imagem só ocupa aquele espaço. Então, eu não tenho como dizer que tu tem um espaço X, tu centraliza ela no meio. Não, tu tem que ter uma outra coisa que englobe ela, um outro divisor, que a gente chama, que englobe ela, que seja um divisor de bloco, tá? Um bloco, na verdade é um bloco, me fugiu o nome agora, mas é o bloco que ocupa todo o espaço que ele tem disponível, que é o tipo do article aqui, por exemplo, é o tipo do div, é o tipo do header, do nav, todos esses, eles são os blocos que ocupam toda a largura da página, tá? Então, eu tenho que ter um bloco desse para dizer o que é. Aqui dentro, tudo que tiver contido dentro desse bloco vai ser centralizado, com aquele text align que eu mostrei para vocês. E aí sim eu coloco a imagem ali dentro e ela automaticamente fica centralizada. Era isso, Milena? Beleza. Mais alguma professor, dúvida? Eu tenho. Fala. Tipo assim, no meu trabalho, a única imagem que tem nele é... nas 3 páginas tem imagem de fundo. E tu quer que a gente coloque... E tipo assim, tu quer que a gente edite tipo a imagem, 700 pixels, né? Sim. Aí tu tem que colocar uma imagem com IMG. Ah, tá. Então eu vou ter que colocar outra sem ser imagem de fundo. Isso. Tá bom. Tá. Obrigada. Porque o fundo é uma coisa, a imagem é outra. Tá? A imagem vai estar em cima do teu fundo, inclusive. É como o caso aqui. Aqui eu criei uma imagem, peguei uma foto do logotipo do Instagram lá, simplesmente coloquei ela aqui. Tá bom. Tá? Entendi.
Mais alguma coisa? Sir, no menu de navegação, Certo. tu pede que tem que ser em estilo de botões. Isso. Não tem que ser no tipo button, é só o aspecto mesmo de botão, né? É isso aqui. Tá? Isso aqui, ó, se a gente olhar aqui no meu HTML, ele é simplesmente um nave lá, que eu coloquei dentro dele alguns links, ó. href, página inicial. href, mais info. href, contato. E cada um desses aqui é uma página. Então aqui ele, ó, página inicial, mais info e contato. Esse aqui tá bem feito, tá bem pouco estilizado, mas tem como deixar ele parecendo um botão que nem igualzinho aqueles botões do input. Mas a ideia não é que vocês utilizem botões, é para vocês utilizarem um link, o A, por exemplo, com o href, por exemplo, e ali dentro vocês coloquem, então, ali dentro, não, aquele link ali vocês coloquem a bordinha, deixem os cantos arredondados, uma cor de fundo, para deixar ele parecendo um botão, que nem é o meu caso aqui. E como faz para ele mudar de cor quando bota o cursor do mouse em cima, sir? Eu fiquei meio em dúvida. Dentro do CSS, a gente tem o seletor de neve A, tá? Que é o link. Então eu estou procurando dentro da minha página uma tag neve e depois dentro dela uma tag A, certo? E aí eu faço toda a estilização que eu quero. E depois eu tenho uma outra coisa que a gente pode utilizar o mesmo neve A, só que botar depois do A 2 pontos over. Quer dizer o que é? Quando o mouse estiver em cima desse item, ele muda a estilização para outra coisa. Aqui eu botei o light green. Valeu, senhor, entendi bem. Tá, e aqui, no caso aqui, porque tu bota o mouse, ele já troca na hora. Eu fiz um com transition with 2 segundos. O que isso quer dizer? Que quando eu coloco o mouse em cima, ele leva mais ou menos 2 segundos até trocar de uma cor para outra. Ele faz esse chaveamento, não é instantâneo, assim. Ele faz essa coisa meio bem trocando de uma cor para outra. Por mais que 2 segundos seja pouco tempo, não dá para ver, mas é só para não ficar trocando direto, assim, não dar o pulo. Eu achei da hora isso daí, senhor. Só não me liguei muito bem como é que é. Sem problema. Então a gente tem várias. Tem o mouse over, que é esse tipo de coisa aqui. Tem o. Como é que é o nome? Para os inputs, tem como fazer, por exemplo, o focus. Quando o cursor fica naquele input, ele muda a configuração. Então tem várias desse tipo de coisa que tu bota 2 pontos, alguma coisa. Aí tem 2 pontos over. Tem o 2 pontos alt, se eu não me engano, que é quando tu tira o mouse, ele pode fazer alguma outra coisa. Tem um monte de coisa que é legal para fazer com isso aqui. Mas é coisa mais frufru do que realmente que te interessa. E a ideia é justamente de eu mostrar algumas coisas para vocês, justamente essa. Vocês tenham interesse e vão atrás e busquem e tentem fazer algo fora do que a gente viu. Porque a gente não vai ver todo o CSS. Não sei se alguém aqui já olhou o site do W3 Schools. Já sim, senhor, já sim. Tu Se também vocês... nos indica eles? Eu indico ele toda hora, mas no site do W3 Schools, se tu for olhar a quantidade de propriedades de CSS que tem lá, a gente ia levar uns 3 anos estudando cada uma delas para conseguir aprender tudo. E mesmo assim, ia chegar na hora que tu ia ter que usar, tu ia dizer, putz, e agora, como é que é aquela propriedade que eu preciso para fazer? É sempre assim, principalmente no começo. Depois tu acaba aprendendo, acostumando, e aí tu já sabe, eu quero mexer na borda, então eu vou utilizar o border, aí tu vem aqui, bota border, e os autocompletar aqui ajudam bastante, aí tu consegue te lembrar o que tu queria. Mas no começo é bem complicado. E não tem jeito. Tu tem que ter uma mansa burro lá do ladinho, lá, um manualzinho, um site, alguma coisa do tipo que te ajude a achar a forma certa de fazer aquilo ali, ou a forma... Eu quero deixar o meu link lá com cara de botão. Se tu procurar na internet, deve ter 500 manuais de como fazer isso aí. E é assim que funciona, tu vai aprendendo. Aí tu faz uma, faz duas, aí a terceira vez tu já não precisa pesquisar mais, porque tu te lembra, tu sabe como é que tu tem que usar o border tal, a cor tal, não sei o que, fica com cara de botão. E é assim que funciona. E assim tu aprende. Eu gosto muito de dizer isso para meus alunos. Programação, isso aqui não deixa de ser programação, mas programação só tem um jeito de tu aprender, fazendo. Se tu não meter a mão, tu não aprende. E às vezes tu sabe, eu por exemplo, agora há pouco tempo atrás, ano retrasado,
2018. Não, 2019. Início de 2019. Eu peguei uma disciplina de Java, eu já trabalhei com Java, eu detesto ele, mas eu peguei uma disciplina de Java e queriam que eu desse a disciplina de Java. Faz muito tempo que eu não mexo com Java. Aí me disseram assim, pode pegar a disciplina de POO, que é visto em Java. Não é a minha praia, mas vamos lá. Né? Eu sei trabalhar com Java, eu já sei como é que funciona. Que luta até pegar como é que se escreve as coisas, dá um trabalho desgraçado. Mas depois que tu pega, tu vai. Então, eu digo para vocês, só tem um jeito de aprender a programar, trabalhando. Então, é baixando a cabeça, fazendo, eu quero trabalhar com essa parte de front-end. O que eu aconselho vocês? Faz site para tudo. Pega a padaria da tua esquina, da tua casa aí, faz um site para eles. Por mais que tu não esteja vendendo para eles, faz só para te aprender. O site da cabeleireira da outra quadra. Faz um site para ela. Que é assim, tu tá treinando, tu tá fazendo e tu vais ganhando conhecimento. Aí quando chegar no mercado de trabalho depois, eu preciso que tu me mostre o teu portfólio, o que tu já fez. Tá aqui, eu fiz o site da padaria, o site da cabeleireira, não sei o que mais. Que tu já tens um portfólio legal para mostrar. Claro que isso quem trabalha com o front-end, né? Quem trabalha com back-end é um pouquinho mais complicado, mas tem outras ferramentas possíveis da gente fazer esse tipo de coisa. De mostrar que a gente sabe trabalhar. Vamos lá então, trabalho. Mais alguma dúvida? Senhor, uma dúvida bem pequena. Fala. Por que necessariamente Lobster? A fonte. Porque eu gosto dela. Mentira, eu fui lá no Google Drive, no Google Fontes, abri lá o Google Fontes e disse assim, fonte mais estranha. Não, eu simplesmente peguei uma fonte qualquer lá e disse para vocês usarem ela. Ai, é que me dá uma agonia essa fonte, senhor. Ai. Eu sei. Eu também não gosto muito dela, acho ela bem feia, se eu bem sincero. A ideia é simplesmente pegar uma fonte específica, porque, vamos dizer, eu queria forçar vocês a utilizar o Google Fontes. Que essa fonte Lobster, tu não consegue usar ela sem utilizar o Google Fontes. Então, para forçar vocês a buscar uma fonte do Google Fontes, eu disse que tem que ser essa aí. Essa fonte foi de zoação, hein, senhor? Foi, né? Sacanagem. Eu peguei a mais estranha de todas e disse, todo mundo vai fazer o título com essa fonte. Imaginei. Mas até que é bom se tu parar pra pensar, senhor. A gente vai, provavelmente, se for fazer site, né? O cliente, talvez, né? Vai querer uma fonte viajada, assim. Pode acontecer. Te digo que pode acontecer. É que eu não. Como a nossa disciplina ela tá meio. Principalmente esse ano tá meio corrida, a gente não vai conseguir ver algumas coisas que normalmente com aula presencial eu falo. Em aula presencial eu falo da teoria das cores. Nessa disciplina. Quando eu vou entrar lá na parte de cores do CSS, eu falo da teoria das cores. Então eu falo sobre contraste, como é que funciona, que as cores elas têm um significado, tarará. Então tem algumas cores que são. Vamos botar assim, tem um estigma de ser de alguma coisa. E aí tem uma cor, tem uma grande loja aqui do Rio Grande do Sul que utiliza isso, que é a cor laranja. A cor laranja, ela te remete à promoção, a coisa barata. Então, tem umas coisas assim. E aí, eu uma vez fui fazer eu não cheguei nem a fazer o serviço, não cheguei a fazer. Mas uma pessoa queria me contratar para me fazer um site de uma padaria. E tinha que ser roxo. Assim, ó. Padaria roxa, que estranho. Eu nunca tive tanto pavor de uma cor que nem aquela vez que eu tive do tal do roxo. Tinha que ser tudo roxo. Não era assim, ó. Não é. Tu pode usar o roxo e depois usar uma outra fonte para fazer outra coisa. Não, é tons de roxo. Então, tu pode usar um roxo claro no fundo com um roxo mais escuro no texto. Raiva. Então, senhor, eu vi uma coisa parecida assim, sabe? Só que, tipo, eu vejo vídeos de um cara que ele programa jogos e tal, sabe? Uhum. E ele se limitou a fazer, tipo, um jogo com uma paleta de 4 ou 5 cores, não sei, só que tonalidades parecidas, sabe? Então Ele escolheu o roxo também, só que eu nunca vi isso daí de site.
Principalmente, tipo, pelo amor de Deus, roxo num site Padaria, não. Você entregando padaria. Gente, eu coloquei roxo no meu site, tá? Não, mas o teu site roxo. Não é uma padaria, né? Não tem problema. Assim, ó, eu vou dizer pra você, se algum de vocês estivesse fazendo um site de itens de beleza feminina, é muito comum ser roxo. Porque o roxo, se tu for olhar a teoria das cores lá, eles vão dizer que o roxo tem ligação com itens de cosmético. Se tu for pegar lá, shampoo, esmalte, esse tipo de coisa, o roxo ele é muito ligado nisso. Então, remete a esse tipo de coisa. Aí tu faz um site de uma padaria todo roxo. Eu quase chorei aquela vez. Ainda bem que ele desistiu no meio do caminho. Ainda bem, nossa. Porque senão ia ser um dos meus piores trabalhos, porque eu estava fazendo muito de má vontade. Mas que loucura, senhor. Mas não tem problema de usar uma cor. Por exemplo, eu posso fazer um site lá e botar um pedaço dele em roxo, outro pedaço em verde, outro pedaço em azul, desde que eu consiga combinar as coisas e deixar elas bonitas, não tem problema. Mas agora tu imagina fazer um site todo de uma cor só, com variações de tonalidade, só o roxo mais claro, o roxo mais escuro, não sei o quê. É muito complicado. Normalmente, quando tu vai trabalhar com esse tipo de coisa, eu não falei para vocês também, até porque a gente não tem muito tempo, mas a gente tem alguns sites que eles criam paletas de cores. Então, chegar no site e dizer assim, eu tô fazendo quero fazer o site da minha empresa e a cor do meu logotipo é verde. E aí ele te traz uma paleta de cores que ele diz, se tu quer o verde de cor de fundo, tu utiliza essa cor como texto, essa cor para os menus, essa cor para não sei o quê. Então ele te cria uma paleta de cores com várias cores que combinam com aquela cor que tu queria para tentar deixar o site mais harmônico. Isso é muito comum. Tem um monte de site que faz esse tipo de coisa. Inclusive, não sei se vocês conhecem o Photoshop. O Photoshop ele tem uma ferramenta dentro dele que tu pode fazer esse tipo de coisa. Então, até porque o pessoal que desenvolve site, que cria interfaces, que a gente chama, que cria o que vai ser o HTML depois, a gente cria uma imagem estática para mostrar para o cliente, porque a gente diz assim, não, realmente, é isso aqui eu quero. Essa aqui que vai ser a cara do meu site. E depois é que tu faz o HTML. E essa imagem estática, hoje em dia ela é feita no Photoshop, antigamente ela era utilizada outras ferramentas, tinha o Fireworks, tinha o... Como era o nome do outro? Não me lembro. Mas tinha alguns sistemas que faziam, hoje em dia o pessoal só usa o Photoshop. Porque tu faz ali, e o Photoshop ele tem uma ferramenta que foi criada justamente para esse pessoal que trabalha com design gráfico, que a gente chama, que tu vai ali e diz assim, pega o logotipo do cara, coloca no meio do site, lá no meio da página que tu tá começando a fazer, pega a lupinha lá e diz assim, é essa cor aqui que eu quero. E ele automaticamente te monta a paleta de cores do site. Isso, acho que não é nativo, acho que tem um site. Né? Não. Tem sites que fazem isso, mas o Photoshop ele tem um plugin dele lá que ele serve para fazer isso. Que é para o pessoal que trabalha. Porque eu já vi alguma coisa, eu acho que tem um site da Adobe que faz isso. Tem um monte de site que faz isso. Acho até que da própria Adobe tem um que faz. Porque a ideia é justamente essa, chegar pro teu cliente e não dizer assim para ele, o cara diz assim, o meu logotipo é verde. Tá. Qual verde? É o verde XYZ lá. Então tá. Mas vamos usar o amarelo junto? E esses sites, normalmente, eles utilizam uma série de pesquisas que foram feitas para ver o que combina, porque assim, não é simplesmente eu dizer assim, vou fazer o meu site com o fundo verde e as letras em azul. Não é simplesmente dizer isso. Tu tem que ter entender, porque tem que ter o contraste, tem que conseguir enxergar as letras, não adianta botar o texto em cinza, aliás, o fundo em cinza e as cores em cinza claro e as letras em branco. Não vai conseguir ler, não tem um contraste entre as duas coisas para tu conseguir enxergar. E aí tu tem que ter o contraste certo, que seria Putz, eu estou entrando em coisa aqui que vocês talvez nunca tenham ouvido falar. A gente tem uma paleta de cores, tá? Normalmente essa paleta de cores é feita numa roda, tá? E as cores que mais contrastam são sempre os extremos dessa roda. Quando a gente traça uma linha reta, passando pelo centro dessa roda, a gente tem os contrastes. Então, num dado momento dessa roda, tem o branco de um lado e o preto do outro.
E aí, quando tu passa a linha reta, tu tens que o branco e o preto são contrastantes. Então, se eu boto um fundo preto, a letra tem que ser branca. Se eu boto um fundo branco, a letra tem que ser preta, porque tu tem o contraste, tu consegue enxergar bem aquela letra. Tem outras coisas que não dá. Por exemplo, se tu colocar o fundo vermelho e uma letra azul, tu não consegue ler o que tá ali dentro. É uma desgraça, dói os olhos. Então, tu tens algumas cores que têm problemas de serem muito fortes e outras de serem muito fracas. E aí tu não consegue ler. Se tu bota 2 cores fracas ou 2 cores fortes, tu não consegue, fica ruim, fica cansativo tu conseguir ver o site. E aí tem um monte de estudo que os caras fizeram para chegar nessas cores contrastantes, para ver se eu utilizo essa cor aqui no fundo, eu posso utilizar essa aqui para não sei o quê. E aí os caras começam a fazer vários testes em cima disso, botando pessoas para testar. O que tu acha dessa combinação de cores? Ah, boa, ruim, boa, ruim. E assim eles vão com 500 milhões de pessoas, e aí os caras chegaram em algumas combinações que são ditas ideais. Sou obrigado a utilizar aquela paleta de cores inteira? Normalmente não. Normalmente tu vai pegar ali 4, 5 cores da paleta de cores e vai utilizar elas, porque essa paleta, às vezes, tem alguns sites que fornecem paletas com 18, 20 cores. E aí tu tens algumas para o alto contraste, outras para baixo contraste, alto no índice de contraste, outro para baixo no índice de contraste, e aí tu consegue, associando 2 delas, poder fazer o que tu precisa. Mas isso, cara, isso dá uma aula assim, ó, gigante. O Pimp My Car, eu não conheço esse site aí. É que não é um site, professor, era um programa de antigamente. E eu escrevi errado, Pimp My Ride. Não, mas beleza, tranquilo, não tem problema. Como esse site é o site de vocês, não é o site de uma empresa, não tem problema. Quando chega para as empresas aí, tu tem que fazer eles gostarem. Aí começa a complicar. Ô, senhor, e se algum de nós aqui, para estudar mais um pouquinho, assim, fizer um sitezinho legal e quiser fazer um domínio? Como é que faria? Não tem problema, é bem fácil. O domínio é bem fácil. O problema é tu vai ter que pagar, né? Sim, não, isso eu sei, mas tipo assim, se tu tem uma graninha média, assim, por exemplo, eu que eu trabalho meio turno, assim, um salário, como é que se diz, para jovem aprendiz. Sim. Sim, como é que poderia, o que eu faria para ter um domínio? Contratar um servidor, tá? Primeira coisa, tem que contratar um servidor onde tu vai colocar as tuas páginas, tá? O teu documento HTML, teu CSS, teu JavaScript, essas coisas assim. Então tu vai colocar tudo ali dentro de um servidor e depois tu vai ter que registrar lá no registro.br um endereço e só dizer para esse endereço, lá no registro.br, dizer assim, olha, o endereço IP do meu servidor é X, e automaticamente ele já faz. Quando alguém acessa o teu endereço, ele já joga lá para aquele servidor lá para poder fazer o teu cadastro, teu login, acessar teu site, na verdade, teu cadastro. E é muito caro? Tem algum site? Não sei. O servidor eu não sei quanto é que tá custando, faz muito tempo que eu não faço. Porque depois que eu virei servidor público, eu parei de trabalhar com esse tipo de coisa. Mas o registro, o meu site, o meu servidor, eu não pago nada. Só que ele tem uma série de limitações. Ele tem uma quantidade X de acessos por mês. Como não é um site muito visitado, não é feito para ser muito visitado, eu não tive muita preocupação com isso, tá? Mas o meu site, ele está hospedado no Heroku, que é gratuito, tá? Para sites HTML, ele é muito tranquilo de trabalhar. E o registro do domínio, se eu não me engano, é R$30 por ano. Só por ano? Sim. Acho que agora aumentou, acho que... Já vou te dizer, só um pouquinho. Não seria mensal? Não, é anual. O servidor para hospedar, ele é mensal, mas o registro, o endereço do site, ele é anual. Sobre domínios, quanto custa registrar um domínio? R$40, subiu. R$40 por um ano, se tu quiser pagar mais de um ano, pode pagar, aí vai dando desconto em cima. 2 anos 176, 3 anos 112 e assim vai. Que da hora. E aí, professor, eu vou ter que sair aqui, porque tem outras atividades também das escolas para fazer. Tá. Mas, enfim, obrigado pela aula, tá, senhor? Obrigado pela Beleza, ajuda com o trabalho. beleza. Fico à disposição, se precisar de mais alguma coisa, tá lá tô lá no e-mail, no
no chat, no Google Chat ou no Moodle. Tranquilo, senhor. Muito obrigado aí. Boa semana aí pra ti. Até semana que vem. Até semana que vem. Lá também, Sexta-feira a gente não tem aula, viu? Ah, ótimo. Tá Sexta-feira emendaram o feriadão. Eu tava contando com essa aula, eu vou ter que largar um vídeo para vocês, mas aula 5 a gente não vai ter. Tá bom, professor. Então, boa semana pro senhor. Até a próxima aula. Tchau, igualmente. Tchau. Até a próxima aula. Então, como é que vai ter aquele atendimento que tu disse para resolver sobre o CSS? Tá. Deixa eu parar de gravar a aula aqui. Interromper a gravação.